Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você que já está ligado aqui na telinha da TV Novo Tempo. O NT Sul está começando agora com as principais notícias de Cachoeira do Sul e do Rio Grande do Sul. Veja os destaques. Cachoeira do Sul confirma 70 casos de coronavírus em um único dia e 3 pessoas morrem da doença. Banco Itaú de Cachoeira do Sul fecha porque funcionários estão infectados com a Covid-19. No litoral gaúcho, prefeituras se organizam para atender os turistas. Em Capão da Canoa, a faixa de areia vai estar liberada. Nosso desejo, de verdade, era liberar tudo, para que as pessoas viessem para a praia. Mas, infelizmente, em virtude da pandemia, a gente sabe que isso não é possível. É tempo de quitar o IPVA com desconto máximo. Os bancos e lotéricas começaram hoje a receber os pagamentos. FenaRroz 2021 já tem data. O coronel Francisco de Paula Vargas, presidente da feira, voltou para o posto e garantiu que a negociação por espaços já começou. Nós vamos saber como foi o lançamento do livro Cachoeira do Sul, Bela que Só Ela. A live aconteceu aqui no estúdio da TV Cachoeira e foi transmitida para todo mundo. Vereador é acusado por comprar votos. Kader Salé, do PL, foi denunciado pela segunda vez à Justiça Eleitoral. Duas, ou se formou realmente um conchavo, que é o que eu acredito, pelos bastidores políticos, e eu sei o nome de cada um, né? Ou então o próprio denunciante divulgou e quebrou o sigilo que ele mesmo pediu. A gente traz todos os detalhes sobre esse caso hoje. Participe do NT Sul, mande sua foto, mande o seu vídeo, o seu recadinho no WhatsApp, o nosso número, atenção, 51997697129. E tem live no Face, por onde você também pode comentar. facebook.com/TV Cachoeira. As notícias do dia, com o seu olhar, com a sua opinião, no ar a partir de agora. E nós vamos atualizar agora os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. A Secretaria da Saúde do município confirmou ontem 70 casos. É o maior número de casos para um único dia desde o início da pandemia. Mais 3 mortes causadas por complicações da Covid-19 foram registradas. Também foram notificados mais 35 casos suspeitos e 99 pacientes tiveram o diagnóstico negativo. Com esses dados, Cachoeira do Sul chega agora a 1.364 casos confirmados de coronavírus. 275 seguem como suspeitos, aguardando o resultado de teste. 2.972 foram descartados, ou seja, foram testados e o resultado foi negativo. E 960 estão recuperados da Covid-19. 13 pessoas foram a óbito pela doença em Cachoeira do Sul. Todas essas informações você confere diariamente no nosso site novotempo.com/NTSul. E o nosso assunto agora é a imunização contra a Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. O deputado estadual Rui Irigaray, do PSL, protocolou na Assembleia Legislativa o projeto que veda ou proíbe, a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19. Além de estabelecer que o imunizante disponibilizado pelos órgãos estaduais deve estar previamente validado cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificado pela Anvisa. O texto do projeto apresentado pelo deputado Rui Irigaray, do PSL, impõe a não disponibilização no território gaúcho de vacinas de origem chinesa, referindo-se à Coronavac, produzida pela fabricante chinesa Sinovac. Além disso, estabelece que não é obrigatória a vacinação contra a Covid-19 em território gaúcho. Na semana passada, o governador Eduardo Leite disse estar em processo de negociação com o Instituto Butantan, que tem produzido a vacina Coronavac no Brasil, para a compra das doses que deverão ser destinadas aos profissionais da saúde. Após o protocolo, o projeto ainda precisa tramitar dentro da Assembleia Legislativa e ser votado em plenário antes de ser encaminhado à sanção do governador. A justificativa apresentada pela proposta é de que a obrigatoriedade de vacinação fere os direitos individuais do cidadão. Em seu Twitter, o deputado se manifestou sobre o projeto. Não seremos cobaias, diz ele. Até o momento, não foi apresentado por parte do governo do estado qualquer indicativo de que a vacinação terá caráter obrigatório ou que a aplicação e distribuição será feita antes das devidas certificações. A conclusão parcial do asfalto da RS 403 está perto do fim. Os serviços no lado de Cachoeira do Sul devem ser finalizados em 15 dias.
Em Rio Pardo, os trabalhos vão seguir até março do ano que vem. A intervenção da rodovia faz parte dos investimentos anunciados pelo governador Eduardo Leite no mês de setembro. A pavimentação da RS 403 ganhou força no trecho de 2 quilômetros em Rio Pardo. O serviço integra o Plano de Obras 2020 e tem um investimento de quase R$2 milhões, oriundo da contribuição de intervenção do domínio econômico. A rota é bastante utilizada para o escoamento da safra, especialmente de soja, arroz e milho. O lote de Rio Pardo deve ser finalizado no primeiro semestre de 2021. Em Cachoeira do Sul, o trabalho segue em andamento e deve ser concluído ainda este ano. Já foi executada a base do pavimento, a terraplenagem e reforços em locais danificados da estrada. São 3,5 km de asfalto. Segundo o Dyer, nesta semana termina a última etapa, que é a imprimação, fase que antecede a implantação do asfalto e da sinalização. Mas agora, nesse momento, tem recurso até o fim do ano para fazer os 3,5 km. O lote 2, quem vem de Rio Pardo para Cachoeira, são 2 quilômetros que vão ser trabalhados agora, ambos com investimento de R$2 milhões. O lado de Cachoeira ele vai render 3,5 km e o outro 2, devido ao lado de cá já está uma retomada de obra. Né? Não sei. Então, somando um total de 4 milhões e 5,5 km. O governo federal enviou ao Congresso Nacional a previsão de R$ 1.088 para o valor do salário mínimo em 2021, sem aumento real. O piso salarial de hoje é de R$ 1.045. A estimativa leva em conta a projeção do Ministério da Economia para o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2020, que foi de 4,11%. O indicador é usado pelo governo para reajustar o valor do salário mínimo. Em abril, quando enviou a PLDO, a Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo estimava que o salário mínimo para 2021 ficaria em R$ 1.079. Porém, a inflação acima do esperado obrigou o governo a rever o valor. O salário mínimo para 2021 só deve ser confirmado em janeiro, quando o governo vai ter os dados consolidados da inflação de 2020. Começou hoje o prazo para pagamento com desconto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores registrados no Rio Grande do Sul, o IPVA. Com a soma de todos os descontos máximos disponíveis, é possível obter redução de cerca de 25% sobre o valor total do IPVA. Os proprietários de veículos do Rio Grande do Sul já podem pagar o IPVA 2021 com desconto máximo. Quem quitar até 30 de dezembro pode garantir ainda mais economia no bolso, considerando o desconto de 3% pela antecipação e ainda o valor da unidade de padrão fiscal nos patamares de 2020. Na virada do ano, haverá atualização do valor, estimado em 3,54%. As vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiveram os descontos de bom motorista e bom cidadão. Pagando antecipadamente em dezembro e com a soma de todos os descontos máximos possíveis, é possível obter redução de 25,05% sobre o valor total do IPVA. A expectativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar mais de 3 bilhões de reais com o IPVA 2021, valor que é repartido automaticamente, 50% para o Estado e 50% para o município do licenciamento do veículo. Pelas estimativas da Receita Estadual, o período de pagamento antecipado até 30 de dezembro deve representar a arrecadação bruta de cerca de 900 milhões de reais. E aí, vai conseguir aproveitar o descontinho do IPVA aqui no Rio Grande do Sul? Conta pra gente, manda sua mensagem nas nossas redes sociais. Daqui a pouco tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Já convido você que ligou sua TV agora a fazer o telejornal NT Sul junto com a gente. 51997697129 é o número do nosso WhatsApp. Gente, o promotor de justiça cachoeirense João Ricardo Tavares tomou posse ontem como o novo presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A cerimônia foi na sede do MP em Porto Alegre. O promotor tem 50 anos de idade e 27 anos de carreira. Ele foi eleito em chapa única, onde recebeu 814 dos 844 votos. Nosso assunto agora é educação. Nadir Petrucci vai continuar à frente da Casa da Criança Santo Antônio, aqui em Cachoeira do Sul.
A instituição é mantenedora da Escola Infantil Padre Renato Tonon. Por compromissos particulares, o vice-presidente Vinícius de Oliveira recebeu a TV Cachoeira e falou dos desafios para o ano que vem. Isso mesmo, Daniel, e a todos que acompanham o NTSul, o assunto agora é educação, porque a Casa da Criança ali no bairro Santo Antônio, Nadir Petrucci, foi novamente reconduzida ao cargo de presidente da escola. Por isso, eu vou conversar com o vice-presidente, o Vinícius de Oliveira. A professora Nadir não está em Cachoeira do Sul. Vinícius, fala um pouquinho sobre essa questão, agora assumindo novamente a frente da Casa da Criança aqui em Cachoeira do Sul, porém mantendo os trabalhos na Escola Infantil Padre Renato Tonon. Fala sobre os objetivos e as tarefas para o próximo mandato. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como tu bem disseste, a Nadir foi reeleita para mais 3 anos de mandato. Eu componho a chapa como vice-presidente. Na gestão anterior eu era do Conselho Deliberativo e também assessor jurídico. Os desafios para 2021 são complexos e difícil até de estimar, porque em razão da pandemia a gente acaba trabalhando em 2 frentes, com as restrições e a volta a um mundo normal, né? Então o nosso maior desafio é adequar a escola a essa nova realidade. Vinícius, fala sobre essa questão, acho que é importante a gente relatar para o pessoal que está em casa. A professora Nadir vai para o 3º mandato, abriu uma exceção dentro do Conselho, explica essa situação. Sim, a alteração do Estatuto ocorreu em 2017, a gestão era de 2 anos e passou a 3 anos. Como a Nadir apenas concorreu a uma gestão de triênio, nós, através do Conselho Deliberativo, decidimos, excepcionalmente, concedê-la mais um mandato de 3 anos. E também em razão da pandemia, em razão de que tudo aquilo que a direção da escola se propôs a fazer não pôde ser concluído em razão do momento atual. Então, nós decidimos dar mais um mandato de 3 anos para ela. Falando sobre a pandemia de 2020, teve algum ponto específico que chamou a atenção de vocês, que foi talvez a maior dificuldade? Acho que a maior dificuldade é o convencimento dos pais e das famílias de que, mesmo não tendo a presença da criança na sala de aula, a escola continua tendo a mesma importância. Claro que o trabalho não foi realizado da mesma forma, a gente entende isso, aumentou a questão da inadimplência, e tudo isso a gente compreende. Mas a maior dificuldade, com certeza, foi essa, de fazer com que a comunidade escolar entendesse que a escola continua sendo importante, ainda que à distância. Uma das atitudes que a gente vai tomar agora, no início do ano de 2021, é de manter o mesmo valor de mensalidade, em respeito aos pais que, com muito sacrifício, pagaram durante todo o ano de 2020 o valor da mensalidade. Então, a gente vai manter o mesmo valor, pelo menos no início de 2021. Vocês trabalham muito com a criança, né? Os estudantes infantis. Isso gera, talvez uma dificuldade um pouco maior, porque são crianças, enfim, tem toda essa preocupação. Como é que foi lidar com esse tipo de... Dentro da escola, a gente não teve como, não lidou com as crianças dentro da escola, né? A gente contou muito com a ajuda dos pais, portanto, para que as crianças executassem as tarefas nas suas casas, né? Essa foi a dificuldade. E a gente não vê a hora de poder retornar com a aula presencial, de ver aquela escola cheia de crianças. Hoje nós temos 310 alunos matriculados e uma fila de espera, né? E a escola pretende crescer, nós temos espaço físico para isso, pretendemos ampliar as nossas salas de aula para recepcionar mais alunos. Falando sobre a Escola Padre Renato Tonon, intervenções para 2021, expectativa de alguma obra, enfim, melhoria dentro da escola, já tem algo programado? A escola não ficou parada, né? Apesar de não haver aulas presenciais, a escola não ficou parada e nós já realizamos em 2020 ampliações, né? E melhorias na estrutura. Mas troca de telhado, do pavilhão da frente da escola e outras melhorias estão na nossa pauta. Mas quem toca aquela escola, quem movimenta ela é a nossa diretora, Karina Brendler, que é uma excelente diretora, já está há anos na frente da escola, e é ela que faz a escola acontecer. Cabe à diretoria da mantenedora dar suporte, ser consultada em momentos onde o investimento será realizado,
nessas crises em virtude da pandemia também, mas basicamente é uma direção consultiva. Quem toca tudo a escola, quem toca toda a escola é a Karina Brenda. Presidente, para a gente encerrar, passa o serviço de matrículas, enfim, o trabalho realizado, o pessoal que quer entender melhor como funciona a Casa da Criança, passe esse serviço para o pessoal que está em casa. Quem quiser, quem tiver curiosidade em conhecer a escola, pode também entrar em contato através do telefone da Escola Padre Renato Tonon, falar com a diretora Karina. Nós também temos na mídia social do Facebook, e ali também os telefones de contato, tudo direitinho, como é que funciona a questão da matrícula. É basicamente isso, entrar em contato com a escola, diretamente com a escola, porque essa parte, como eu te falei, essa parte pedagógica, quem coordena é a diretora Karina. Muito obrigado, então, ao Vinícius Oliveira, vice-presidente da Casa da Criança Santo Antônio, que administra a Escola Infantil Padre Renato Tonon. Ele que é vice-presidente da professora Nadir Petrus, que foi reconduzida ao cargo para o ano de 2021, 2022 e também 2023. A gente retorna até o NT Sul. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E a terceira baixa no primeiro escalão do governo de José Otávio Germano, o atual secretário de Saúde, biomédico Roger Gomes da Rosa, ainda não tem nome indicado para substituição. Roger desistiu de assumir o comando da saúde em mais um mandato, 5 dias após ter sido anunciado como secretário do governo Zé. Hoje pela manhã ele informou por telefone que estava honrado com o convite feito pelo novo prefeito e que reconhecia nele as boas intenções e o seu compromisso com a administração da cidade. A razão para declinar do convite, explicou, é o fato de ter uma equipe de trabalho formada que poderia ter integrantes substituídos pelo novo chefe do executivo. Em respeito a essa decisão, que é do prefeito, optou por desistir da missão de seguir administrando a saúde em Cachoeira do Sul. Gente, a agência do Itaú em Cachoeira do Sul está fechada e passa por desinfecção em função do registro de funcionários infectados por Covid-19. O banco não informa o número de funcionários infectados e nem confirma um surto, mas afastou a todos e manteve atendimento presencial suspenso por tempo indeterminado. Na porta, uma mensagem informando da interrupção de atendimento interno e reforçando as orientações para uso dos terminais eletrônicos e ferramentas de home banking. Bom, é hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul. Nossas redes sociais estão à sua disposição para você dar aí a sua opinião, mandar a sua mensagem, colocar a boca no trombone sobre alguma situação que você queira trazer para a gente, que aconteça aí perto de onde você está. Nosso WhatsApp é o 51997697129, está aí na telinha. E o nosso Face, facebook.com/TV Cachoeira, uma das redes sociais que tem a nossa live também, não é? A transmissão ao vivo do telejornal aí nas redes sociais. Quero mandar um abraço aqui para o Carlos Ricardo Machado, está com a gente no Face interagindo, o Getúlio Lindman Silva, a Fátima Lisboa, Léo Chaves, perguntando como saber se tem direito a 25% de desconto no IPVA como bom motorista. Acredito que no site do Detran você já consiga verificar, Léo, essa informação. E na hora de fazer o pagamento também vai ser possível, né, fazer a verificação. Site da Secretaria da Fazenda, produção já me assopra aqui no meu ponto. Então, site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos para a tela? Vamos ver aqui mensagem que chega para a gente no WhatsApp. Celita, estou apavorada com os números da Covid em Cachoeira do Sul. Amigo, precisamos nos cuidar cada vez mais. Obrigado, Celita, pela sua mensagem. É isso, né? Temos que tomar cuidados, obrigatoriamente, né? Os casos estão aumentando, a UTI está lotada, pessoas estão morrendo. E todo mundo precisa fazer a sua parte. Vai participando você de casa, daqui a pouquinho a gente coloca a sua opinião na tela aqui também. E no próximo bloco aqui do NT Sul, FENARROS 2021 já tem data. Coronel Francisco de Paula Vargas, presidente da feira, voltou para o posto e garantiu que a negociação por espaços já começou. Nós vamos saber como foi o lançamento do livro Cachoeira do Sul, Bela que Só Ela. A live aconteceu aqui no estúdio da TV Cachoeira e foi transmitida para todo mundo. No litoral gaúcho, prefeituras se organizam para atender os turistas. Em Capão da Canoa, a faixa de areia vai estar liberada. Nosso desejo, de verdade, era liberar tudo, para que as pessoas viessem para a praia. Mas, infelizmente, em virtude da pandemia, a gente sabe que isso não é possível. E ainda, vereador é acusado por comprar votos. Kader Salé, do PL, foi denunciado pela segunda vez à Justiça Eleitoral. As duas, ou se formou realmente um conchavo, que é o que eu acredito, pelos bastidores políticos, e eu sei o nome de cada um, né? Ou então o próprio denunciante divulgou.
e quebrou o sigilo que ele mesmo pediu. Todos os detalhes desse caso daqui a pouquinho, depois do intervalo. O NT Sul volta já já. O NT Sul já está de volta ao vivo, agora 12h25, horário de Brasília. E nós vamos saber qual é a previsão do tempo hoje aqui em Cachoeira do Sul e em todo o território gaúcho. Será que vai chover? Veja só. Quarta-feira começou com sol e com poucas nuvens em Cachoeira do Sul. Podem ocorrer pancadas de chuva ao fim do dia, ocasionadas por um sistema de baixa pressão. Hoje a temperatura mínima ficou em 20 graus e a máxima vai aos 31. Quinta-feira deve ter tempo firme, temperatura mínima 20 graus, máxima 33. Sexta-feira o sol aparece ao longo de todo o dia e vai ser bem quente, temperatura mínima 21 graus e máxima 34. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O dia começou com tempo firme e predomínio de sol. No entanto, entre o meio da tarde e o início da noite, um sistema de baixa pressão atmosférica que se forma sobre o território gaúcho deve provocar chuva em todo o estado. De acordo com a SOMAR Meteorologia, as precipitações devem ser fracas e isoladas na maioria das áreas, mas tendem a ser mais intensas na Serra, no litoral norte e nas regiões norte e noroeste do estado gaúcho, onde podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Em Porto Alegre, máxima 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, na região norte, 28. 29 na região central, em Santa Maria. Também 29 no litoral norte, em Tramandaí e Torres. No litoral sul, em Pelotas e Rio Grande, 25 graus. A 21ª FENARROS vai acontecer de 1º a 6 de junho de 2021. O evento foi confirmado pelo presidente da feira, Coronel Francisco de Paula Vargas, que estava afastado do cargo em virtude da participação no pleito eleitoral como candidato a prefeito de Cachoeira do Sul. Na ocasião, o vice-executivo Luiz Alberto Silva ficou responsável pela função. Segundo o presidente, os preparativos já estão em andamento com a negociação de espaços e organização da programação. Nesse ano, a edição foi cancelada. Adivinha o motivo? Em razão da pandemia. É hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul, através das nossas redes sociais, através do WhatsApp 51997697129. É bom demais ter você fazendo o telejornal junto com a gente. Assim nós registramos o dia a dia das nossas comunidades, do nosso bairro, da nossa cidade, com o olhar de todos aqueles que queiram se manifestar, trazer a sua opinião sobre os diferentes fatos que nos rodeiam. Quero começar aqui mandando abraços para os amigos do Facebook. Está por aqui a Vera da Silva, o Cláudio Machado, o Gerson C. Júnior, a Mara Regina Melo Belo. Obrigado a todos vocês de coração aí pela participação com a gente através do Facebook. Nós vamos para a tela, dar uma olhadinha aqui em mensagens do nosso WhatsApp. Tem uma mensagem aqui do Gringo, deve ser apelido, obviamente, Diz aqui, aumenta o salário dos aposentados e o salário rural continua no mesmo. Com essa pandemia, a coisa tá feia. É verdade, meu amigo Gringo, não tá fácil para ninguém, Obrigado aí pela sua mensagem. E o salário mínimo também aumentando bastante pouco, para o ano que vem. Inclusive ainda um pouquinho além daquilo que estava inicialmente previsto. Daqui a pouquinho tem mais participações dos nossos telespectadores aqui. Vai mandando a sua mensagem. O vereador mais votado aqui em Cachoeira do Sul na última eleição, Kader Salé, foi denunciado por compra de votos. Essa foi a segunda denúncia pela mesma situação. Na primeira, durante a campanha, o Ministério Público arquivou o processo. Kader já apresentou de maneira online a sua defesa, como mostra a reportagem. O vereador Kader Salé foi denunciado à Justiça Eleitoral por suposto incentivo na escolha de seu nome nas últimas eleições. No pedido, a solicitação de que a diplomação, marcada para quinta-feira, fosse suspensa. Mas a juíza eleitoral Lilian Ritter manteve a diplomação de Kader e abriu prazo para a defesa. Ele apresentou a defesa no sábado, de maneira online. O vereador detalhou as acusações. Durante o período de campanha eleitoral, quando divulguei que ia destinar os valores para a SOS Animais, que era uma das entidades beneficiadas pelo meu compromisso genérico de campanha, fui acusado, por uma denúncia no Ministério Público, de que essa divulgação em favor da SOS Animais seria uma
tentativa de compra de votos. Na época, o Ministério Público não encontrou problema na conduta do candidato voluntário e arquivou a denúncia. Passado isso, Kader foi eleito com 1.089 votos e a segunda denúncia pela mesma situação foi feita à Justiça Eleitoral. Nessa ação inicial, ele conta que eu divulguei que faria a destinação de parte dos subsídios de vereador para SOS Animais e tenta dar característica a essa promessa de campanha como compra de votos, captação ilícita de sufrágio. Mais uma das acusações seria de que eu fiz uma publicação de uma arte paga na capa do Jornal do Povo, como todos os outros candidatos fizeram no decorrer da campanha eleitoral, por diversas vezes e várias vezes durante a semana. Essa publicação ela é paga, é previsto em lei, é possível fazer. E eu fiz com recursos de doação do partido, que eu recebi R$2.000 de doação, paguei R$1.800 para o Jornal do Povo para fazer essa publicidade da campanha eleitoral. Mas será que estas atitudes configuram algum crime eleitoral? A pergunta foi respondida pela assessora técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O que a legislação eleitoral prevê? O artigo 243 do Código Eleitoral diz que não pode haver propaganda eleitoral que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. Então, o Código Eleitoral veda uma propaganda eleitoral que tenha essa conotação. Em tese, toda vez que um candidato oferecer qualquer tipo de dádiva ou mesmo dinheiro em troca do voto, a legislação eleitoral prevê, lá no artigo 41A da Lei das Eleições, é a Lei 9.504 de 97, prevê o ilícito de compra de votos. Mas veja bem, é um oferecimento de dinheiro em troca de voto. Então, esse ato, esse fato deve estar demonstrado, tem de ter prova de que houve aquele oferecimento em troca de voto. A denúncia por solicitação do autor é mantida em sigilo nos autos do processo, mas Kader citou os nomes dos denunciantes no recurso e na entrevista. A denúncia já estava arquivada no Ministério Público, em tese com sigilo. Nesta ação que o Pedro Jarrão entrou, ele fez menção a todos os dados da denúncia. O que me leva a crer, das duas uma, ou se formou realmente um conchavo, que é o que eu acredito, pelos bastidores políticos, e eu sei o nome de cada um, né? Ou então o próprio denunciante divulgou e quebrou o sigilo que ele mesmo pediu. Eu não sou obrigado a aceitar esse tipo de acusação mentirosa. Antes de eu me candidatar, e falo isso abertamente, eu sou advogado. Antes de dar um passo, praticar um ato, eu estudo se o ato pode ser praticado. Eu estudo a consequência do ato que eu vou praticar. E por isso que na sexta-feira à tardinha, quando eu recebi a citação, e eu li aquela risível peça inicial, no outro dia a defesa estava apresentada. Porque quem não deve, não teme. Eu não pedi voto para um eleitor, eu gostaria muito de convocar 1.088 eleitores que votaram em mim, um a um, e perguntar para eles se alguma vez eu ofereci qualquer coisa para eles saírem de casa e votarem em mim. Porque isso não é só uma ofensa ao meu caminho, isso é uma ofensa aos eleitores, principalmente, que confiaram e depositaram a confiança deles em mim. Se eu sou acusado de ter comprado, eles estão sendo diretamente acusados de terem vendido o voto deles a mim. Então, tanto a compra de votos ela pode ser vista como um aspecto cível, um ilícito eleitoral cível, como um ilícito criminal. Mas eu volto a afirmar, Gabriela, sempre os contornos do caso concreto que vai dizer se houve um ilícito eleitoral, se houve um crime eleitoral.
Mas, em tese, as características, né? Pode haver a tipificação na legislação eleitoral. E, claro, nós temos também um conjunto de condutas vedadas lá na Lei das Eleições, artigo 73 em diante, que são inúmeras condutas vedadas previstas. Uma delas também é o uso promocional, fazer uso promocional da distribuição de bens. A nossa equipe procurou os 2 denunciantes, mas nenhum deles se manifestou. Segundo a juíza eleitoral da comarca de Cachoeira do Sul, a Lilian Ritter, foi aberto o prazo de 2 dias para a manifestação do representante. Após irá para o Ministério Público, também por 2 dias, e deve voltar para ela dar a sua sentença. E cabe dizer aqui também o seguinte, né? Vamos colocar a bola no chão, acalmar os ânimos, aguardar aí a decisão da Justiça, né? Que vai avaliar todos os lados dessa história. Fim de um período eleitoral que foi uma eleição difícil aqui em Cachoeira do Sul, uma das eleições mais disputadas. É preciso, no mínimo, ter calma, paciência e aguardar o resultado daquilo que a Justiça vai determinar ao fim desse processo, antes de qualquer tipo de decisão precipitada ou qualquer tipo de consciência que cada um de nós irá formar em relação a esse caso. E olha, a TV Cachoeira sediou no final da tarde de ontem o lançamento do livro Cachoeira do Sul, Bela que Só Ela. A obra de luxo é alusiva ao bicentenário da cidade e conta com fotos de 7 fotógrafos cachoeirenses e 85 textos e citações de autores também filhos da terra do arroz. A pandemia mais uma vez se impôs, mudando planos dessa vez de um grupo de voluntários da cultura que por 2 anos trabalhou na elaboração de uma obra que celebrasse a história de Cachoeira do Sul, o 5º município mais antigo do estado e que celebra 200 anos em 2020. O lançamento do livro Cachoeira do Sul, Bela que Só Ela, não teve a reunião dos artistas, nem sessão de autógrafos ou venda presencial, mas uma live de lançamento que aconteceu aqui, no estúdio da TV Cachoeira. As lives, um dos recursos mais utilizados nos tempos de distanciamento social e relações muito mais virtuais do que pessoais. E foi assim, virtualmente inclusive, que o livro teve início e que o fechamento da edição da obra aconteceu. Nós começamos a pensar como nós poderíamos levar adiante a ideia. E criamos, então, um grupo de cultura pelo WhatsApp para tentar, pensar a ideia desse livro. E usando, logicamente, da expertise de cada um desses integrantes do grupo, no sentido de criar alguma coisa ou planejar como seria essa obra. Desse momento até a definição de como essa obra seria, nós levamos, eu acho que 1 ano, mais ou menos, pensando nisso. Até que em 2019 nós fizemos uma reunião, no final de 2019 nós fizemos a reunião com o Dr. Florence no consultório dele, ele um dos integrantes desse grupo de cultura, para tentarmos viabilizar através da Amicus. Houve também um desafio muito maior na elaboração dessa obra, uma vez que ela foi feita toda de forma virtual. Nós não tínhamos como nos reunir, a equipe, e aqui eu chamo a atenção para a equipe que trabalhou diretamente na elaboração do livro, que fomos a Elizabeth Thompson, a Camila Carrazone Mendes Ribeiro, a diagramadora, que fez um trabalho excelente de arte, e nós 3, trabalhávamos basicamente por WhatsApp. Então, mandávamos as imagens, a Camila mandava os PDF e a gente resolvia desde a fonte do livro, quais as fotos que nós iríamos escolher, tudo de forma virtual. Isso foi um grande desafio. A pré-venda já iniciou e também é feita digitalmente. Interessados devem depositar o valor do livro na conta da Amicus e encaminhar o comprovante para um contato de WhatsApp. Na próxima segunda-feira, os exemplares começam a ser disponibilizados na Casa de Cultura para retirada. E o Bela que Só Ela é apenas um primeiro passo para eternizar e perpetuar a história de Cachoeira, o amor pela terra e o conhecimento aos mais jovens sobre os caminhos que percorremos até que a princesa do Jacuí chegasse aos 200 anos. Cachoeira, por muito tempo, ela não deu valor, ao seu patrimônio. Apesar de ser uma cidade que gosta muito de cultura, quer dizer, nós temos assim exemplos na cultura. Tivemos a escola de artes, enfim,
A nossa Micos, 37 anos. 37 né? anos. Isso revela bem que a Cachoeira gosta de cultura. É verdade. Mas se via assim que o sentimento geral da cidade era de uma certa resistência, principalmente em relação ao valioso patrimônio edificado que nós temos. Sentimento, né, de pertencimento, né? Quer dizer, a cidade hoje olha o seu patrimônio e ela diz, isso aqui é meu. Né? Isso aqui é meu. Então, isso aí que eu acho que foi a grande mudança que aconteceu, porque antes de restaurar prédio histórico botar dinheiro em coisa antiga, né? E toda a depreciação que pudesse ter. E hoje, né, o sentimento é de pertencimento, e nós temos quer dizer, nós falamos no futuro, né, eu vou encerrar, né, nós temos que no futuro conseguir uma coisinha só para quebrar, que a preservação de prédios antigos atrasa o progresso. Né? Nós temos que mostrar que é possível, sim, um crescimento ordenado. Em nome da Micos, eu posso dizer que nós temos essa proposta, que após esse livro tão celebrado e que as pessoas de fato estão valorizando muito, nós vamos chamar a todos para apoiarem um projeto para preparar um livro didático para o currículo das escolas, para uma fundamentação dos professores, uma base para o desenvolvimento do currículo sobre a história de Cachoeira e também com sugestões de atividades que podem fazer de acordo com a idade, com o nível de ensino que está sendo ministrado. Eu estou esperançada agora. Eu penso que nós estamos num caminho muito bom. E esse livro acho que vai ser uma contribuição para que as pessoas se deem conta dessas questões. Ele vai realmente alavancar. Por isso, eu acho que, apesar da pandemia, nós estamos festejando muito bem os 200 anos de Cachoeira. Bom, eu ganhei um desses livros ontem aqui, né, durante essa live, né, e devo dizer que tem uma qualidade incrível, é um material maravilhoso. Parabéns a todos os produtores aí desse livro, né, dessa obra que fica para o futuro, para o presente e para o futuro de Cachoeira do Sul. Gente, o suplente de vereador Pedro Jarrão sofreu na manhã de ontem um infarto e foi internado na UTI do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. O estado geral de Jarrão, segundo familiares, inspira cuidados. Ele vai passar por um cateterismo em Santa Cruz do Sul para que os médicos possam avaliar a extensão do dano causado ao coração e definir as condutas de tratamento. Jarrão é autor de ação que denuncia a compra de votos ou suposta compra de votos pelo vereador eleito em novembro, Kader Salé. Se for configurada a compra de votos por Kader e a perda do mandato, Jarrão assume a cadeira pelo PL na Câmara de Cachoeira do Sul. Verão é sinônimo de férias, de viagens, de praia. Diante da pandemia do coronavírus, as regras para visitar o litoral ganharam restrições maiores. Na entrevista de hoje, conversamos com o secretário de Turismo de Capão da Canoa, que explicou todas as medidas que estão sendo feitas para atender os turistas dentro das normas sanitárias. Daniel, retornamos ao NT Sul para falar com você, telespectador, que em condições normais, geralmente chega esse período do ano, início do verão, você se programa, principalmente ali durante as férias, para aquela viagem, sair do interior e buscar alguma diversão em outros locais. E um desses destinos, provavelmente, é o litoral norte, as praias aqui do Rio Grande do Sul. Porém, diante da pandemia, essa condição ela se altera e as restrições elas aumentam. E o governo do estado já anunciou essas questões anteriormente e vem abordando com frequência esse tipo de questão. Por isso, vou conversar com o secretário de Turismo da cidade de Capão da Canoa, lá no litoral norte, um dos destinos dos cachoeirenses, o secretário Everson Michel. Secretário, fala sobre essa questão bastante complicada, digamos assim, principalmente para o município de Capão da Canoa, lidando com essa situação de pandemia, junto com uma temporada forte que, claro, movimenta muito o turismo da cidade e deve trazer efeitos para a comunidade aí de Capão da Canoa. Obrigado por receber a TV Cachoeira. Para nós é um privilégio receber vocês. Mando um abraço aí para toda a comunidade aí de Cachoeira.
cachoeirenses que sempre vêm para Capão da Canoa, para o litoral norte. E é importante trazer todas as informações relacionadas a esse momento que nós estamos vivendo, que é atípico para todos nós. Vamos ter um verão completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu. Tivemos muitos problemas nesse ano por conta da pandemia. Muito embora Capão da Canoa é uma cidade que nós trabalhamos o ano inteiro aí com cerca de 100 mil pessoas durante o ano. Esse ano foi realmente atípico. Geralmente a nossa população é em torno de 60, 70 mil, e nós ultrapassamos os 100 mil neste ano porque muitas pessoas decidiram vir morar no litoral por conta da pandemia e puderam trabalhar home office. Isso é um indicador de que nós teremos um movimento muito grande nessa temporada. Muito embora as prefeituras elas não vão conseguir fazer uma temporada como gostaria. Por exemplo, nós não teremos show na virada de ano, nós não teremos queimas de fogo na virada do ano, justamente pelo fato de não proporcionar aglomeração na beira da praia, não incentivar as aglomerações. A gente sabe que as pessoas vão vir para a praia, vão ir para a beira da praia, nós sabemos disso. Então, a maior preocupação é conter as aglomerações. Com relação à questão do decreto do governo do estado, que acabou liberando aí a faixa de areia de novo, né? Então, muitas pessoas estão dizendo assim, tá liberada a praia de novo, e na verdade não é bem assim. O que acontece? O nosso desejo, de verdade, era liberar tudo, para que as pessoas viessem para a praia. Mas, infelizmente, em virtude da pandemia, a gente sabe que isso não é possível. O que o governo do estado fez agora, nessa última semana, foi liberar, devolver para os municípios o sistema de cogestão, que é nada mais que uma união entre os 23 municípios do litoral norte, para montarem os seus protocolos próprios e ainda assim apresentar esses protocolos através da AMELI Norte, que é a Associação dos Municípios do Litoral Norte, porque o estado ele não aceita os protocolos individualizados por município, tem que ser através da associação. Isso é um indicador de que o estado aceitará, né, a nossa cogestão, em virtude de que todos os municípios querem realmente que a economia gire. É importante dizer que nós precisamos cuidar sim da saúde, sem descuidar da economia. E cuidar da economia sem cuidar da saúde. É uma equação difícil, né, de solucionar, mas a gente tem feito todos os esforços para que isso ocorra. Então, o que estabelece, a partir dessa semana, os novos protocolos com relação ao Covid no litoral norte? A partir da sexta-feira, a faixa de areia vai estar liberada para uso, é claro que com alguns cuidados e algumas restrições. Vão continuar havendo fiscalização por parte da Brigada Militar, por parte da fiscalização da Prefeitura e do Ministério Público. Quais são as restrições para o uso da faixa de areia a partir da sexta-feira? Os quiosques vão estar abertos, mas sem disposição de mesas ou cadeiras. Eles vão estar abertos e poder atender o público. Não será permitido o famoso churrasco na beira da praia, às vezes as pessoas levam churrasqueira, isso não vai ser permitido. Não será permitido também a famosa roda de samba, porque tudo isso gera aglomeração. Às vezes as pessoas vão com seus instrumentos, fazem rodas de música ou caixas de som e fazem festa na beira da praia. Embora tudo isso seja maravilhoso, nesse momento, infelizmente, não vai ser possível, justamente para que as aglomerações sejam evitadas. Mas a família vai poder ir para a praia com seu guarda-sol, com a sua família, sem problema nenhum, claro que cuidando a questão do distanciamento social. Essa flexibilização ela vem acontecendo justamente por causa da aproximação do Natal e festividades de final de ano. A gente sabe que as pessoas vão fazer suas festas de Réveillon nas suas casas, nos condomínios, e muitos vão para a beira da praia, isso é inevitável, a gente quer que as pessoas façam isso, mas os municípios não farão, no litoral norte todo não haverá o famoso show da virada, e isso para nós é uma notícia triste, mas a gente espera que ainda tenhamos uma boa temporada. Secretário, vamos, digamos assim, trazer mais para a parte prática. Digamos que tem aquela imagem, a praia completamente lotada, enfim, isso não vai acontecer. Uma dúvida que eu tenho, as pessoas que estiverem na praia aí em Capão da Canoa, terão que usar máscara? Sim, uso obrigatório de máscara, tá? Conforme o decreto do estado e do município também, o uso de máscara ele é obrigatório. É complicado isso, porque a gente ainda não sabe como que as pessoas vão se comportar, porque você imagina o seguinte, você vai para a beira da praia tomar sol de máscara, então eu imagino, tá, que possa haver algum tipo de flexibilização quando a pessoa está tomando sol, porque afinal de contas o sol é vitamina D,
né? E a beira da praia, ela dá a sensação de segurança, né? De saúde, enfim. Mas tem que cuidar da aglomeração. É claro, se o pessoal manter a aglomeração, manter o distanciamento e nós conseguimos regrar a questão do distanciamento, eu imagino que o uso de máscara, quando a pessoa estiver tomando sol, ele vai acabar sendo flexibilizado. Agora, nas áreas comuns, para você entrar no comércio, para você entrar nas lojas ou ir no restaurante, com exceção do momento que você está comendo, você vai ter que usar máscara. Para quem burlar essas regras, o que será feito principalmente com turistas que não são moradores de Capão da Canoa? O que estabelece o decreto, tá, do Estado e dos municípios aqui? Há previsão de multa pelo não uso da máscara, tá? Mas é como eu disse, eu voto sempre pelo bom senso, né? A pessoa ela é comunicada uma vez, solicitada para máscara, eu acho que vai muito também da consciência de cada um, mas existe previsão de multa. Até agora ninguém foi multado porque a intenção não é multar, mas se houver um caso extremo, realmente, infelizmente, vai ter que haver o procedimento da multa. Secretário, sobre a questão mais ligada agora à parte da saúde, o município de Capão da Canoa está preparado, e eu posso dizer que talvez isso é uma situação que pode ocorrer, porque vem pessoas de fora para a cidade de Capão da Canoa, possivelmente uma que outra pode trazer o coronavírus. Existe uma atenção especial para evitar, digamos que um pico muito alto de casos de coronavírus na cidade de Capão da Canoa nesse período de temporada de verão, onde as pessoas vão até o litoral? Capão da Canoa tem sido considerada a cidade mais estruturada no combate do coronavírus. Nós temos um hospital de campanha, né, com 42 leitos, né, e temos também os respiradores na maioria desses leitos, né, e todo o sistema de oxigênio, temos uma equipe preparada, nós montamos uma unidade de isolamento específica para o coronavírus em Capão da Canoa. Embora eu não seja o secretário de saúde, mas eu posso falar da informação que eu tenho, que Capão da Canoa ela está preparada para isso. É claro que, havendo uma demanda muito grande, não existe município no litoral norte que suporte. Porque você imagina o seguinte, nós estamos falando de Capão da Canoa numa temporada em que vai sair de uma população normal de 100 mil habitantes, que é o que nós temos aqui na cidade, de moradores. Você sai de uma população de 100 mil habitantes e vai para perto de 1 milhão de habitantes na temporada. Então, a matemática ela praticamente não fecha. Para você ter uma ideia, o nosso hospital aqui em Capão da Canoa está com 100% de ocupação dos leitos de UTI. O Hospital de Torres também está com 100% dos leitos de UTI. Não estão recebendo mais ninguém. E nós entendemos que o litoral norte ele acaba sendo um vetor da doença. Por que um vetor? Porque vem pessoas das mais diversas regiões do estado, da América Latina, Uruguai, Argentina, vem para cá. E a gente não sabe quem tem e quem não tem a doença. E às vezes essas pessoas elas acabam passando umas pelas outras e pegando o vírus sem saber e levam isso para suas cidades. Então, justamente por isso que o litoral é um vetor e os cuidados precisam ser redobrados. Secretário, você também responde pela pasta da indústria e o comércio aí de Capão da Canoa. Como é que vocês enxergam a situação daqui para frente? Qual é o cenário da parte econômica da cidade esperando mais uma temporada do verão? Olha, nós estamos bem otimistas com relação a isso. É claro que se a gente manter as portas abertas, né, nós esperamos que não sejamos surpreendidos com uma bandeira preta, onde vão haver muitas limitações. Nós esperamos realmente que o setor de eventos possa funcionar normalmente, né? Claro que respeitando as proporções, os protocolos. Nós esperamos que o comércio mantenha suas portas abertas, que a indústria de Capão possa trabalhar, que é a construção civil. Muito embora na temporada de verão a gente sabe que a construção civil ela sempre deu uma pausa, é uma coisa ou outra que acontece, é o maior mercado hoje, o maior gerador de emprego e renda no litoral norte é a construção civil, né? É a nossa maior economia hoje, né? E no verão, claro que a nossa economia ela é voltada para o turismo. Nós temos uma visão otimista com relação a isso, né? O setor que mais cresceu no meio da pandemia, nós achávamos que seria muito difícil conter, mas
o setor que mais cresceu foi o setor da construção civil e do ramo imobiliário. Capão da Canoa vendeu muitas casas, muitos apartamentos, imóveis, porque nós precisamos de alguma garantia que, independente da bandeira que nós estivermos, haja garantia do trabalho, para que as pessoas possam trabalhar, porque o trabalho ele é essencial. Claro que, guardadas as proporções, as medidas de segurança do Covid-19, a gente precisa garantir o emprego e a renda das famílias do litoral norte também, de muitas pessoas que vêm de fora nessa época do ano para trabalhar. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado, e que todos nós tenhamos um Natal muito bom, um Natal de esperança e um 2021 extraordinário. É o que nós desejamos a todos vocês. Forte abraço. Conversamos então com o secretário Everson Michel, secretário de Turismo da cidade de Capão da Canoa, trazendo esse panorama de como a cidade espera a chegada desse verão, a chegada da temporada onde as pessoas buscam o litoral gaúcho. A gente retorna ao NT Sul. Obrigado, Bernardo. E a Prefeitura de Torres também vai liberar o uso da faixa de areia pelos veranistas. O decreto prevendo a adoção de protocolos para evitar grandes aglomerações deve ser editado ainda hoje, segundo a Prefeitura de Torres. Serão permitidos grupos de no máximo 10 pessoas juntas na faixa de areia, com obediência de distância de no mínimo 2 metros entre os grupos. Antes de ingressar na praia, os veranistas serão orientados sobre as regras por fiscais. Além disso, serão colocadas placas com as regras descritas. O tempo de permanência será livre, sem limite. Esportes aquáticos serão permitidos. Ainda na faixa beira-mar, a fiscalização vai circular para garantir que as normas serão seguidas. O uso da máscara será obrigatório, mesmo na praia, quando em deslocamentos. Bom, essa questão da máscara aí certamente já vai virar meme, né? Porque as pessoas também ficarão bronzeadas aí, ficarão com a marca do sol em relação à máscara, né? Mas certamente será uma fiscalização difícil, porque você imagine, né? No calorão da beira da praia, já que essa faixa vai ser liberada, as pessoas fazerem uso da máscara, né? Preciso ver para crer, para a gente verificar como vai ficar essa situação. Bom, nós vamos aqui a um momento de interatividade do NT Sul, onde você participa e faz o telejornal junto com a gente. Quero mandar aqui um abraço para a Edila Ribeiro, a Vera da Silva, o Luiz Rafael dos Santos, a Michele Lopes, interagindo com a gente aqui. A gente agradece pelas participações. Vamos aqui para a tela. O Rangel Maus, de Cachoeira do Sul, ele diz aqui o seguinte: em relação à denúncia de compra de votos, qual a necessidade disso se o vereador eleito será voluntário? Na minha opinião, tem alguma conspiração em torno disso, diz aqui o Rangel. Obrigado, Rangel, pela sua participação com a gente. Quem mais opina aqui? A Marli Santos. Aqui na Ferreira estamos cansados de tanta falta de energia. Ontem faltou luz de noite e só voltou hoje, 7h30 da manhã. E isso acontece toda a semana. Marli, obrigado aí pelo seu relato, né? A situação da energia tem sido também um ponto difícil em Cachoeira do Sul, né? Não é só na Ferreira, tem outros locais também. Tem problemas aí de oscilação de tensão, enfim, questões a serem resolvidas nessa questão estrutural piora, infelizmente, no verão, né? Ou no período mais quente. Quem também participa com a gente aqui, o Roberto Brendler. Quero aproveitar a grande audiência da TV Cachoeira para reclamar da velocidade que os veículos descem a rua Júlio de Castilhos, principalmente motocicletas com descarga modificada, diz aqui o Roberto. Daí fica complicado, né, Roberto? É aquele barulhão, tem moto aí que parece um avião descendo pelas ruas de Cachoeira do Sul, né? Obrigado aí pelo seu recado. A Marlene também manda a sua opinião, o seu recado aqui, a sua mensagem. Porque estão aumentando o horário de atendimento das lojas, se o número de casos está cada vez maior? Um bom questionamento, né, Marlene? Obrigado aí pelo seu recado, pela sua opinião. Obrigado a você que interagiu com a gente. O NT Sul desta quarta-feira fica por aqui. Eu agradeço a tua companhia e já te convido para o nosso encontro amanhã, ao meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Você pode rever as nossas reportagens no nosso site, novotempo.com/NT Sul. Tudo de bom para você, fique com a Novo Tempo. Espero você amanhã. Tchau!